Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Dalari, o jogador de futebol Robinho foi condenado pela justiça italiana pelo crime de estupro de uma moça de 23 anos. Como ele é brasileiro e se encontra no Brasil, tem havido muita especulação sobre a real possibilidade de Robinho vir a cumprir a pena de prisão determinada pelo julgamento realizado na Itália. Em que medida esse caso se relaciona com a discussão sobre a efetividade dos direitos humanos no mundo atual? Essa relação é muito forte, prezada Simone. Realmente, um dos aspectos marcantes dos direitos humanos é o direito à justiça. Isto é, o direito de toda pessoa e da sociedade buscarem reparação quando houver a violação de um direito fundamental. Os países considerados mais respeitadores dos direitos humanos são justamente aqueles que possuem sistema de justiça eficazes. Trata-se de correlação particularmente importante no direito penal, também chamado direito criminal, pois a maioria dos crimes previstos na legislação dos países corresponde a delitos que caracterizam violação de direitos humanos. O crime de estupro, que levou à condenação do jogador Robinho, é um exemplo típico dessa associação. No mundo inteiro, o estupro é considerado um crime grave e sujeita seus infratores à pena de prisão. É um crime que tem como consequência evidente a violação do direito fundamental do ser humano à sua incolumidade e integridade física e psíquica. Direito esse amplamente reconhecido em todos os tratados, declarações e leis de direitos humanos. A condenação por crime de estupro é, assim, medida de reconhecimento e afirmação de direito fundamental da vítima, em benefício do conjunto da sociedade. No caso de Robinho, a justiça italiana considerou que, em janeiro de 2013, juntamente com outro brasileiro condenado no caso, o jogador cometeu violência sexual contra uma jovem de nacionalidade albanesa de 23 anos, durante uma festa em uma boate de Milão. À época, o jogador atuava por um tradicional clube de futebol daquela cidade, o Milan. Em 2017, quando já não se encontrava mais na Itália, Robinho foi condenado em primeira instância. E em 2022 deu-se a condenação definitiva pela justiça italiana. Professor, como Robinho vive no Brasil, qual a possibilidade de a decisão da justiça italiana produzir efeito e o jogador vir a ter que cumprir a pena de prisão a que foi condenado? Até pouco tempo atrás, essa possibilidade seria remota, Simone, mas vem ocorrendo uma mudança significativa nesse cenário. Inicialmente, a justiça italiana pediu a extradição de Robinho para que ele fosse detido no Brasil e enviado àquele país para lá cumprir sua pena. Porém, como a Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiro nato, que é a condição de Robinho, ele não poderá ser extraditado para a Itália. Diante desse quadro, os advogados da vítima, o Estado italiano e o Ministério Público brasileiro estão solicitando ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, que a sentença condenatória da Justiça da Itália seja homologada no Brasil e Robinho cumpra aqui mesmo a pena a que foi condenado, de 9 anos de prisão, já que não pode ser extraditado. Ou seja, a sentença judicial italiana passaria a ter os mesmos efeitos de uma sentença da justiça brasileira, dando margem à sua execução no Brasil. E pela forma como o caso está sendo tratado no Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de que isso realmente ocorra é muito grande. É uma mudança relevante em relação à prática judicial brasileira, que até recentemente promovia a validação de sentenças estrangeiras quase que somente em casos de direito civil e comercial. Essa mudança está em sintonia com uma tendência universal de combate à impunidade relativamente a crimes graves que também configurem violação de direitos humanos. É uma tendência que se manifesta através da instituição de tribunais internacionais, mas principalmente por meio de uma justiça transnacional, em que mecanismos de cooperação e validação judicial permitem que atos da justiça de um país produzam efeitos em outro. É o que provavelmente ocorrerá com Robinho, que deverá cumprir no Brasil a pena de 9 anos de prisão a que foi condenado na Itália pelo crime de estupro.
será, sem dúvida alguma, uma evolução importante na promoção do respeito aos direitos humanos. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Pedro Dalari. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.